Queridos irmãos, no último sermão que nós estudamos com vocês, apresentamos para vocês, cujo tema foi o servo incompreendido, nós tiramos aqui do verso 20 de Marcos capítulo 3 até o final do verso 30, no sermão anterior, que no versículo 20 nós podemos ver que a multidão não deixou o Senhor Jesus Cristo descansar. Dê uma olhada aí no verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. O Senhor Jesus Cristo, para que os irmãos possam entender todo o contexto, viam várias pessoas de várias comunidades, tanto conforme Marcos menciona no verso 8, eram pessoas que vinham de Jerusalém, da Idumeia, da Galileia, porque a fama de Jesus Cristo já era bastante popular. E a multidão então soube que ele curava, que ele expelia demônios. Então nessa hora uma multidão vai se formar em torno do Senhor Jesus Cristo, para que elas possam então tirar do próprio Senhor Jesus Cristo e obter do Senhor Jesus Cristo uma cura ou então uma expulsão de demônio. Nós sabemos, irmãos, que por causa da extensão do trabalho do Senhor Jesus Cristo, ele convocou 12 discípulos, que futuramente seriam 12 apóstolos, dos quais seriam comissionados por ele. E então, depois que ele desce do monte, escolhe os 12 discípulos, que futuramente seriam os 12 apóstolos. Aqui, a partir do verso 20, nós podemos ver que a multidão não deixaram ele descansar, eles descansar, e também a família do Senhor Jesus Cristo achavam que ele estava doido. Dê uma olhada aí no verso 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Então, a popularidade do Senhor Jesus era crescente, de tal modo que Jesus e companhia não podiam descansar, e nem parar um pouco para comer. Quando eles estavam lá comendo a sua refeição, a multidão chegava lá, olha, já queriam ser curado por ele. E Maria, mãe de Jesus, juntamente com os irmãos de Jesus Cristo, saíram de Nazaré e se dirigiram até Cafarnaum, a casa de Pedro, onde o Senhor Jesus Cristo estabeleceu o seu quartel-general. E foram lá, porque, imagine, né, irmãos, qual é a mãe, vamos pensar aqui em Maria, qual é a mãe que não se preocuparia com o seu filho? Talvez ela pensou assim, olha, o meu filho está doido, está fora de si, ele está fanático por esta religião, ele não tira um tempo para brincar, ele não tira um tempo para aqui com os familiares, ele não tira tempo para comer, então a gente precisa trazê-lo preso. Se vocês deram uma olhada no verso 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Olha, a gente vai chegar lá, a gente não vai nem perguntar se ele quer, a gente vai lá para prender e trazer ele para Nazaré, para ver se ele consegue pelo menos descansar, dormir, porque ele vai surtar. Os outros evangelhos narram, irmãos, que quando os familiares do Senhor Jesus Cristo chegou lá, ele é informado pelos discípulos, olha, os teus pais, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. E ele disse, olha, quem são os meus irmãos, a minha mãe, são esses aqui que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, a multidão, nós vimos aí 3 atitudes, a multidão não deixaram eles descansar, a família disse que ele está doido, e os líderes religiosos disseram ele está com demônio. E está aí no verso 22 de Marcos capítulo 3. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. O que nós iremos aprender, irmãos, dessa última fala aqui dos líderes? A multidão não deixaram ele descansar, a família disseram que ele está doido, e os líderes disseram que ele tem demônio. E nós tiramos uma lição, concluímos o sermão dizendo que todos aqueles que querem se alistar no trabalho de Deus, sempre em dado momento, eles serão incompreendidos.
Alguns não vão deixar eles descansar, você descansar, outros vão chamar achando que você é fanático, que você está doido pela obra de Deus, e outros até vão dizer que, de fato, em dado momento, você pode estar possuído por algum demônio. Então, dentro desse tema, o pecado imperdoável contra o servo, nós iremos aprender, irmãos, que o coração do homem pode chegar a uma situação deplorável, tão endurecido, que ele não consegue enxergar a bondade de Deus na vida dele. Também nós iremos aprender nesta noite que a possessão demoníaca, ela é uma realidade. Não no caso do Senhor Jesus Cristo, pela qual os fariseus haviam falado, acusando ele que ele estava possuído. Mas vamos considerar com vocês, nesta noite, 3 atitudes que os levaram a cometer esse pecado imperdoável. 3 atitudes que os escribas cometeram, falando dessa forma, acusando o Senhor Jesus Cristo, levaram a eles cometer esse pecado imperdoável. Primeira atitude, irmãos, dos escribas é que revela o coração endurecido que chama o bem de mal. Dê uma olhada no verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, aqui, irmãos, essa primeira atitude dos escribas revela um coração endurecido que chama o bem de mal. Existe um versículo que está em Isaías, capítulo 5, eu vou citar para vocês, onde Isaías diz mais ou menos assim, Isaías, capítulo 5, onde as pessoas podem chegar, ter um coração endurecido, que eles não conseguem ver o bem, a bondade de Deus. Isaías 5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5:20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamem o quê? De mal. Quando eles falaram isso, irmãos, quando eles fizeram essa acusação contra o Senhor Jesus Cristo, para que vocês entenderem a acusação, nós precisamos voltar um pouco à fita, porque Marcos aqui, ele vai omitir o que foi que aconteceu para que ele chamasse e acusasse o Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele tem demônio. Dê uma olhada rapidamente em Mateus capítulo 12. Qual é o contexto aqui? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E o versículo é o 22. Mateus 12, 22. Então, observe Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E diz a Bíblia que ele o quê? Ele, verso 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o quê? O curou, passando o mudo o quê? A falar e a ver. E toda a multidão, o que aconteceu? Se admirava. Dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Vá comigo, irmãos, para Lucas, capítulo 11. Lucas também nos dá outra informação importante. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11.
Lucas capítulo 11, verso 14. E vocês irão perceber, irmãos, como que Satanás ele consegue escravizar uma pessoa. Lucas capítulo 11, verso 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era o quê? Que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou o quê? A falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Bezebu, o maioral dos demônios. Então vamos pensar um pouco aqui, irmãos, do que Satanás ele é capaz de fazer com uma pessoa que não tem Jesus Cristo. Observe que Satanás ele tem várias estratégias de escravizar uma pessoa. Este homem, ele estava endemoniado. E o demônio havia assumido, irmãos, tomado ele de tal maneira que assumiu todas as suas faculdades, a sua personalidade, de maneira que o demônio não deixava este homem o quê? Falar. Irmãos, e é da mesma forma hoje é o homem sem Cristo. Paulo diz assim em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o príncipe, segundo o curso deste mundo, e Paulo diz segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, Paulo menciona, que atua nos filhos da desobediência. Às vezes a gente fica se perguntando assim, por que às vezes as pessoas não abrem a boca para confessar o Senhor Jesus Cristo? Por que tem tanta assim vergonha as pessoas de dizer, olha, eu entendo a minha condição de pecador e quero entregar, e abre a sua boca para confessar Jesus Cristo? Muitas das vezes, irmãos, pode ser uma situação por causa da incredulidade do coração do homem, mas também pode ser pelo próprio demônio que escraviza o ser humano. Uma pessoa sem Cristo, ela é filha e filho do diabo. Não tem para onde correr. Ou você é filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, ou você é filho do diabo. E somente Jesus Cristo pode libertar você da escravidão e de uma possessão demoníaca. Somente Ele pode libertar você verdadeiramente. Só que aqui, irmão, Jesus Cristo, Ele expele esse demônio. Observe como que o demônio estava agindo naquele jovem de maneira silenciosa. Nem toda possessão demoníaca significa que você vai pular, vai gritar, vai virar os olhos. Não, ele estava lá, o homem estava lá, caladinho, lá no meio da multidão, lá, caladinho, observando o ministério do Senhor Jesus Cristo. E diz Lucas, olha só, de outra feita, verso 14, estava Jesus expelindo um demônio, que era o quê? Que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou o quê? A falar. Já pensou, irmãos? O demônio privando a pessoa o quê? De falar, de se comunicar. Mateus diz que ele não era somente, que o demônio não tinha somente prejudicado a boca deste homem, mas Mateus registra que ele era cego e o que mais? E mudo. E no momento que o Senhor Jesus Cristo expeliu o demônio, ele passou a o quê? A ver e a também o quê? A falar. Por isso que eu digo, irmãos, que se Deus não agir na vida do indivíduo, nunca que ele vai conseguir enxergar espiritualmente o Evangelho. Ora, irmãos, o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 4? Que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não fosse resplandecido nele o evangelho da glória de Cristo. Satanás, ele faz isso, ele cega o entendimento do incrédulo. Ele pode, neste momento que eu estou pregando aqui, ele está tirando a sua atenção, porque Marcos registra isso, que no momento que o semeador saiu a semear, logo apareceu Satanás para roubar a semente. Eu posso, nesse momento, estar pregando, falando sobre a condição do homem, e Satanás pode estar aqui ouvindo, e do momento assim, ele coloca um pensamento em você, de repente, poxa, o pastor está falando ali de eu sou um escravo, sou um pecador miserável. Poxa, mas, rapaz, eu acho que... Rapaz, lembrei, amanhã tem um boleto para pagar. E de repente a sua mente, o quê? É desviada do foco da mensagem que está sendo pregada. Por isso que tem tantas pessoas, irmãos, que na hora do louvor, tudo bem, mas no momento que começa a pregação da palavra, começa aquele comichão, né? Aquela inquietação, meu Deus do céu, né? Calor, né? Porque o diabo, ele justamente, ele está no meio da assembleia, juntamente com o seu exército, para começar a tirar a atenção, roubar a semente, porque ele sabe, como Paulo diz, em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não devemos, irmãos, negligenciar que por trás de toda a incredulidade existe também uma ação diabólica, para justamente não levar o homem a crer no Senhor Jesus Cristo, porque o diabo ele não quer. O diabo ele não quer que nenhum de vocês creia em Cristo. O diabo ele engana, ele quer que você permaneça na mesma condição da qual você se encontra. E ele vai colocar em você vários pensamentos, vai colocar desculpa para você dar, para você sempre continuar nessa mesma vida. Irmãos, nós iremos ver no decorrer da exposição de Marcos, que Satanás ele não tem pena do indivíduo. Ele veio justamente para matar. É só vocês observarem o que ele fez com aquele jovem de Gadara. A Bíblia menciona de uma criança que se jogava ao fogo. É isso que Satanás ele faz. Satanás ele não tem pena do ser humano. Todas as vezes que ele entra juntamente com a sua tropa para possuir, é justamente para levar aquela pessoa a cometer vários tipos de pecados e também a morrer sem o próprio Senhor Jesus Cristo, sem a salvação. Você observa que essa possessão demoníaca, ela havia assumido toda a personalidade deste jovem, de maneira que ele não conseguia nem enxergar e nem falar. Aí, como que a pessoa vai descobrir? Às vezes existe doença que pode ser, sim, de natureza demoníaca. Pode ser. Quer ver um exemplo disso? Quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, vocês lembram? Que diz a Bíblia que ele encheu Jó de tumores, desde a planta do pé até a cabeça. Satanás ele faz isso. Mas, irmãos, antes de eu avançar na exposição, eu quero só levar vocês para Lucas. Vocês estão em Lucas, voltem um pouquinho para Lucas 4,16, a missão de Jesus, para que fique bem claro que quando Jesus expeliu esse demônio, ele estava atuando por intermédio do Espírito Santo e não pelo maioral dos demônios, como os escribas falaram. Dê uma olhada em Lucas capítulo 4, e vamos voltar para Marcos e vamos dar continuidade à exposição. Lucas capítulo 4, dê uma olhada aí no verso, a partir do verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui é o Senhor Jesus Cristo.
Verso 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías. Isso está registrado em Isaías 61, versículo 1. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar um ano aceitável do Senhor. Então, irmão, Jesus Cristo, ele se batizou, e o Espírito Santo desce sobre ele, e se cumpre a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, agora eu vou libertar os cativos, os oprimidos, não somente pelo ser humano, mas os oprimidos pelo diabo. E diz 1 João capítulo 3, versículo 8, que o Filho de Deus veio a este mundo para desfazer e destruir as obras do diabo. Foi isso, essa é a missão do Senhor Jesus Cristo: destruir e desfazer as obras do diabo. E neste momento, quando ele está destruindo e desfazendo a obra do diabo, irmãos, os escribas, em um coração endurecido, sabe o que foi que eles fizeram? Chamaram este bem que o Senhor Jesus Cristo realizou de quê? De mal. Voltemos para Marcos capítulo 3, verso 22. Olha só a acusação que foi séria, irmãos. Dê uma olhada, verso 22. Marcos capítulo 3, verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele o quê? Demônio. Os irmãos sabem o que significa Beelzebu? A palavra Beelzebu significa o príncipe dos demônios, cujo nome poderia significar Senhor das moscas. Os escribas estavam dizendo que Jesus Cristo, ele era o príncipe, ele expeliu, ele curou este jovem, mas não com a atuação do Espírito Santo. Mas quando ele curou este jovem, ele agiu com o poder não do Espírito Santo, mas com o poder de quem? Do diabo, do príncipe, dos maiorais, que significa o Senhor das moscas. E ele era o Senhor daquilo que é podre, repulsível, o Senhor da pilha, dos estercos. O mais provável, porém, é que o nome significa o Senhor da casa, do templo. Isso seria chamá-lo de Baal, príncipe. Portanto, ele era o governante de uma casa ou dinastia de demônio. E foi isso que os fariseus acusaram o Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso, ele cura, porque ele está possuído. Beelzebu era o príncipe dos demônios. Não somente isso, irmãos, mas a segunda atitude, que vai dos versos 23 até o verso 27. Primeiro, a atitude deles revela um coração endurecido de chamar o bem de mal. Segundo, a cegueira espiritual deles era intencional e voluntária. Os fariseus sabiam, irmãos, o que eles estavam falando. Eles não falaram assim por impulso: opa, Senhor, me perdoe, porque sem querer eu soltei essa palavra. Não. A segunda atitude dele, vamos ler o verso 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá resistir. E o verso 28, o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto
que é réu de pecado eterno. Irmãos, quando nós olhamos para a expressão no grego dessa acusação que eles fizeram, a expressão significa que eles continuamente, a cada milagre que o Senhor Jesus Cristo fazia, a cada demônio que ele expelia, os fariseus continuamente acusavam Jesus. Olha, ele está fazendo esse milagre, ele está expulsando esse demônio, mas não é pelo Espírito de Deus, mas sim por Satanás. Isso revela uma cegueira espiritual que é intencional e voluntária. Eles sabiam o que eles estavam falando, porque não faltou provas, irmãos, da evidência de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aliás, João registra isso, que todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo fez foram registrados para que creiais que Ele é o Filho de Deus. Mas essas coisas não foram suficientes para os escribas. Eles tinham inveja de Jesus. Eles não suportavam a popularidade de Jesus, a fama de Jesus, e começaram a atacar a moral do Senhor Jesus Cristo, começaram a atacar a reputação de Jesus Cristo, dizendo que tudo aquilo que ele fazia não era obra de Deus, era obra do diabo. Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para essas duas atitudes dos fariseus, essas coisas permanecem ainda hoje. Há pessoas que chamam o bem de mal, e tem pessoas que chamam o mal de bem. Hoje, há todo tipo de pecado que está entrando, que é permitido hoje na sociedade, que as pessoas chamam um ato desse de mal, um pecado desse, olha, isso daí... Por exemplo, as pessoas têm uma ideia de amenizar o impacto do pecado. Por exemplo, um estuprador, ele não cometeu o pecado de estupro. Não, foi só... Ele tem algum problema, assim, que ele é doente. E a gente acaba amenizando a ideia do pecado. E as pessoas acabam daqui futuramente chamando o pecado... chamando o mal de bem, e foi isso que eles fizeram. Também nós sabemos que você pode atacar diretamente a obra de Deus de forma intencional mesmo, por causa do seu coração, por causa da sua cegueira, e de forma voluntária você pode se voltar contra o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, antes de nós mencionarmos a terceira atitude dos fariseus, ele chama os fariseus a uma refutação. Dê uma olhada aí. Em Marcos capítulo 3, ele conta duas parábolas aqui. A primeira parábola é justamente a de um reino dividido e de uma casa. Dê uma olhada aí no verso 23. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Ele está fazendo uma pergunta de refutação. Como é que agora... Gente, vocês são inteligentes. Vocês são os mestres de Israel. Vamos agir pela lógica. Como é que pode Satanás expelir Satanás? Me explique, né? Qual é a lógica disso? Se o papel de Satanás é destruir os seres humanos, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como assim agora Satanás agora vai estar lutando contra ele mesmo agora? A casa vai estar dividida? Dê uma olhada no verso 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se Satanás, a ideia dele é levar mais gente para o inferno, como que agora ele está libertando os seus próprios cativos? Ele está agindo numa incoerência. E outra coisa, não somente ele está sendo incoerente, Satanás, mas ele também está fazendo aquilo que não é próprio da sua natureza, porque não é próprio de Satanás fazer o bem. Ele é maligno, a Bíblia chama Satanás, dá vários nomes a eles: Bezebu, príncipe das trevas, príncipe deste mundo, chama ele também de o dragão, a antiga serpente, o acusador, dá vários nomes a ele. Chama ele também de maligno, mas nunca chama ele o quê? De bonzinho, nunca chamou. A Bíblia dá vários nomes ao diabo, mas menos ele é um bonzinho. Nós temos aquela ideia, aquela
caricatura de que o diabo ele tem 2 chifres, né? Todo pintado de vermelho e com um tridente na mão, né? Assim, né? E tal. Irmãos, isso é uma caricatura que a Bíblia não menciona. Satanás é um anjo que caiu e é um anjo poderoso, porque dê uma olhada aí no verso 27, no significado da parábola, quando o Senhor Jesus Cristo menciona assim: ninguém pode entrar na casa do valente. Vamos pegar o contexto. Verso 26, se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro o quê? Amarrá-lo, e só então lhe saqueará o quê? A casa. Vamos à interpretação dessa parábola, irmãos. Ninguém pode entrar na casa do valente. Quem é esse que está entrando na casa do valente? Quem é? Quem está entrando na casa do valente? Quem é, irmãos? Vamos agora parar um pouquinho, vamos meditar na refutação, nessa parábola que o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Quem é essa pessoa que está entrando na casa do valente? Quem é? Qual é a resposta? Vocês sabem, vocês acabaram de responder. Quem é? Oi? Blasfemando, né? Jesus, irmãos, ele está entrando na casa de quem? Quem é o valente? Quem é o valente aqui? Vamos ler a palavra. Olha o que ele está dizendo aqui. Se pois Satanás levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente. Observe, irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, chegou na casa de quem? Do valente, que é quem? Que é Satanás. Satanás, ele é valente, ele é poderoso, mas Jesus Cristo é mais valente do que ele e mais poderoso do que ele. Para entrar na casa do valente para roubar-lhes o quê? Os bens. Quem são esses bens desse valente? São quem? São as pessoas que são aprisionadas por quem? Pelo diabo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio entrar na casa desse valente, só que Jesus é mais valente do que Satanás. E o quê? Verso 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro o quê? Amarrá-lo. Agora deixa eu explicar aqui. Amarrar aqui, irmãos, não é aquele jargão que a Universal criou. Está amarrado. Né? Até o pastor Freitas, que uma vez vocês contam, né, que ele dizia aqui, rapaz, não sei que negócio é esse que os crentes amarram o diabo e depois pensam que não, ele está solto de novo, né? Amarra o diabo quando pensa que não, ele está solto. Rapaz, se eu tivesse a oportunidade de amarrar o diabo, eu ia dar um nó bem apertado para ele não sair mais, né? Então, a expressão amarrado não significa você falar esse jargão, que a gente tem aquela ideia, olha, o irmão está passando por uma situação, aí aqueles crentes, né, vão dizer, está amarrado em nome de quem? Satanás fica só olhando para você. Essas coisas não têm poder, irmãos, assim, Satanás não se impressiona com esses jargões que os crentes de hoje criam. Está amarrado, está repreendido. Satanás fica olhando assim, né, para o indivíduo assim. Olha lá que eu vou já mandar o tranca-rua aí, te possuir aí, para tu acabar com a tua gracinha. Irmãos, observe que o Senhor Jesus Cristo diz, sem antes amarrá-lo, e só então lhe saqueará o quê? A casa. E é isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Dê uma olhada rapidamente em 1 João. O que significa isso? 1 João capítulo 3, verso 8. Primeira João, capítulo 3, verso 8.
Olha o que diz aí o 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede o quê? 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para fazer o quê, irmãos? Para destruir as obras do diabo. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos aquela ideia, irmãos, nós criamos uma dicotomia espiritual de que no mundo espiritual, Satanás e Deus, Satanás é como se fosse um Deus igualmente a Deus. E que se ele estivesse no universo, né, assim, disputando forças espirituais. Irmãos, Satanás ele é apenas uma criatura de Deus. Simplesmente isso. E todas as suas ações que ele executa, ele o faz quando Deus quer e o permite. Mas Satanás, ele não é um semideus que está, não. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, veio justamente destruir e desfazer as obras de quem? Do diabo. Ele é o maior valente que veio prender esse valente e tomar aqueles que eram cativos de quem? De Satanás. E observe, irmãos, Maria Madalena, quantos demônios ela tinha? 7 demônios. E foi justamente quando o Senhor Jesus Cristo veio, irmãos. Rapaz, era demônio pulando fora, caindo. Quando ele está na sinagoga, eu bem sei que tu és o Filho de Deus, eles estão ali, viesse nos perder antes do tempo. E o Senhor Jesus, olha, cala-te. E mandava ele calar e expelir os demônios. Jesus, ele não queria bater papo com o demônio, como muitas igrejas fazem, né? Qual é o teu nome? Entrevistando o demônio. Meu nome é Tranca-Rua. O que você veio fazer na vida da pessoa, né? Eu vim acabar com a vida financeira dela, vim levar ela a uma destruição. Jesus Cristo não deu nada de entrevista para Satanás, nem para os demônios dele. Ele expelia os demônios, caiu fora. Era assim que ele fazia, ele veio destruir. Mas infelizmente, irmãos, os fariseus, vamos para a terceira atitude deles, envolve uma declaração verbal que é contínua e imperdoável. Verso 28 e 29 de Marcos capítulo 3. Verso 28 e 29 do capítulo 3. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, porque o que foi que eles fizeram, os fariseus? Eles disseram que o Senhor Jesus Cristo estava expelindo o demônio pelo príncipe dos demônios, chamado Beelzebu. E a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui, irmãos, não é você... Tem gente que diz, olha, irmão, não tem aqueles irmãos que falam em línguas? Olha ali, fulano falando em línguas, se você falar mal assim, você já blasfemou contra o Espírito Santo. Não, irmão. O pecado imperdoável aqui é você atribuir as obras que o Senhor Jesus Cristo fez, não ao Espírito Santo, e sim a quem? Aos demônios. Isso eles cometeram o que Daniel disse, né? Mene, mene, tekel, passim, pesado, fortes na balança. Jesus ele deu várias evidências de que, de fato, ele era o Messias dos judeus, o Filho de Deus, mas a incredulidade deles, a cegueira espiritual deles, levaram eles a cometer esse tipo de pecado. E o Senhor Jesus Cristo adverte ele no verso 29 e 30. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque dizia está possesso de um espírito que imundo. Irmãos, deixa eu dizer o que não é este pecado da blasfêmia. Alguns dizem que
O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Evangelho, mas isso não é verdade. Porque todos nós, antes de conhecermos a Cristo, em dado momento você rejeitou o Evangelho. Amém aqueles que se converteram na primeira mensagem que ouviram, mas há aqueles que ouviram a primeira vez, a segunda, a terceira vez e rejeitaram. Mas lá pela tantas vezes aceitou Jesus Cristo e foi salvo, foi perdoado. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não é a rejeição a Cristo Jesus. A blasfêmia do Espírito Santo é atribuir uma obra que Jesus Cristo fez por intermédio do Espírito Santo a Satanás. Vamos duas conclusões aqui, irmãos, né? E aí vocês vão ficar com essa posição, cada um vai assumir a posição que você quer, né? A primeira posição é que esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não existe mais no dia de hoje. E como que os teólogos vão argumentar isso? Para que esse pecado, para que eu e você cometesse este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, era necessário Jesus Cristo estar presente aqui. E aí Jesus Cristo andar aqui por Codajás, curando, expulsando o demônio, e você chegasse, olha, está vendo aquele curandeiro ali? Ele está expelindo o demônio, curando, mas por Satanás. Aí você cometeria o pecado da blasfêmia. Jesus Cristo teria que estar fisicamente aqui para que você cometesse esse pecado. Por isso, só quem cometeu esse pecado foram os escribas. O que os teólogos chamam de pecado capital. Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. Cometeram este pecado. E aí Jesus Cristo disse que eles cometeram o pecado eterno. Segundo, né, a outra posição diz que não, que ainda é possível sim você cometer esse pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia do pecado eterno. É você ouvir o Evangelho, ouvir várias pregações, você entra aqui, sai do mesmo jeito, entra aqui, sai do mesmo jeito, entra aqui, sai do mesmo jeito. E você diz, olha, esse tipo de mensagem é uma mensagem diabólica, e aí sim não tem perdão para você, porque você está rejeitando o último recurso que Deus está disponibilizando para você e você não quer e rejeita, né? Eu não vou falar qual é a minha posição para não influenciar vocês, mas existem essas duas posições. Eu quero concluir, irmãos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. A primeira lição e aplicação que podemos tirar para as nossas vidas é sobre o coração endurecido. Às vezes você pode ter um coração endurecido de tal maneira que você começa a inverter os valores espirituais. Você começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Você começa a ver, olha, isso daí, rapaz, por exemplo, um pecadinho ali, isso aí não tem nada a ver não, Deus tolera isso, né? Mas isso daí revela o seu coração que está endurecido. A segunda lição e aplicação para as nossas vidas é que você pode chegar num nível de espiritualidade que você pode atacar o reino de Deus de maneira intencional e voluntária, sem que ninguém os incentive, mas pela uma ação do seu próprio coração. E tome cuidado, porque horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a terceira lição em aplicação, a possessão demoníaca, ela existe, irmãos, ela é real. Satanás, ele tem várias maneiras de oprimir a pessoa e de prender a pessoa. Uma das maneiras de cegar o entendimento das pessoas, por exemplo, da pessoa, você está ouvindo a mensagem e rapidamente pensar que não, você começou a cochilar, bateu aquele sono em você, né? Aí vem um demônio, vai lá e coloca uma chupeta em você para só você, né? Aí você apaga. Aí no próximo domingo de novo a mensagem.
Aí você está bem lá ouvindo a mensagem, Deus está falando com você e de repente o seu pensamento é desviado. Meu Deus do céu, agora que eu me lembrei. Rapaz, o pastor não termina esse culto, rapaz, eu deixei a panela de pressão, né, lá no fogão, Satanás já veio e roubou a semente. Ele tem as suas maneiras, irmãos, de roubar a palavra de Deus. A quarta e última lição que eu quero trazer para vocês é que somente Jesus Cristo, irmãos, não é pastor Sidney, não é Igreja 25 de dezembro, somente Jesus Cristo é o valente que veio a este mundo desfazer a obra de Satanás. Somente Jesus Cristo pode libertar você do seu vício, da escravidão de Satanás, somente Ele pode fazer isso. Ele mesmo nos diz em João capítulo 8, versículo 32, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livre. Talvez eu quero falar com você, amigo ouvinte. Talvez você, não sei se você já chegou um momento que quando chega o momento do apelo, aí pronto, parece que fica uma tonelada aqui no seu ombro, né? Pá, impedindo você de abrir a sua boca, de enxergar as verdades espirituais. Isso pode ser estratégia de Satanás. Fechar sua boca neste momento, para que você não confesse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Também pode ser a incredulidade do seu próprio coração. Satanás ele vai usar isso. Ele vai usar a incredulidade do seu coração para ofuscar a verdade do Evangelho. Satanás ele faz isso. E dizer, por último, que Satanás ele quer deixar você o máximo confortável no seu pecado. Ele é aquele que vai trabalhar na sua mente. Rapaz, conversa fiada, essa do pastor Sidney. Quem já ouviu um reel no Instagram, irmão, esses dias, de um autor que interpreta Satanás? Onde o irmão chega assim, ele chega cansado do trabalho, e, rapaz, tenho que ir para a igreja, o pastor vai precisar de mim. Aí o homem está lá no sofá lá. Ei, não vai não. Aí ele olha assim. Não vai não, rapaz. Assiste o culto pela live. Aí o cara, rapaz, é mesmo, rapaz? Rapaz, tá aí, ó. Tu tem um cara que gosta de ver meu bem, rapaz. O mesmo Deus que está lá, está aqui também. Aí disse, é mesmo? Rapaz, tu é um homem sábio. Isso aí é sabedoria. E aí ele chega lá, qual é o seu nome? Aí ele se apresenta, Satanás. Não. Satanás é assim, irmãos. Ele quer deixar o máximo você confortável no seu pecadinho. Isso aqui vocês estão vindo para o culto de quarta-feira, que nós estamos falando sobre a impudicícia, do pecado de fornicação, de pecados sexuais ilícitos. Satanás ele vai manter você confortável assim, no berço do pecado. Não, isso aqui não é nada demais não, rapaz. Isso aí é fanatismo do pastor. Ei, rapaz, isso aí não dá corda não. E ele vai deixando você confortável. Esse negócio de congregar, esse negócio aí, você é a igreja. Aí ele começa a trabalhar, mudar a mentalidade. Irmãos, quando Paulo, eu vou encerrar com esse versículo aqui. Paulo escreve a Timóteo dizendo, Timóteo, eu receio que Satanás, segundo a sua sagacidade, vos desvie vocês do caminho de Deus, assim como ele fez com Eva. Paulo sabia, irmãos, do que Satanás é capaz. Satanás ele tem anos e anos de experiência. Ele sabe como tentar um crente. Ele sabe trabalhar o orgulho no seu coração. Ele sabe muito bem. Ele vai manter você no comodismo, de achar que aquele seu pecado de orgulho, daquele seu pecado de tá tudo bem, ele vai colocar na sua mente que tá tudo e você vai bonitinho para o inferno. Você vai bonitinho para o inferno nesse seu pecado acomodado. Ele vai inflar o seu orgulho, rapaz, né?
Tu vai lá mesmo pedir perdão? Rapaz, não sei não. Rapaz, será que a gente tem que se casar mesmo? Esse negócio, não é melhor ficar aqui amigados, juntos, né? Os namorados, rapaz, acho que só um selinho, um trocado de língua, isso aqui, rapaz, isso aqui, e ele vai acomodando você, acomodando. E para os outros, rapaz, só uma berita aqui, uma maconha ali. Sabe, irmãos, tem crente que ainda tem coragem de anos de crente ainda fumar ainda, né? Fumar o seu pererê e tudo, sabe? Né? Aí vão, né? Eu conheço crentes, entre aspas, que recebe no final vai tomar cachaça. Tá tudo bonitinho, é crente, está na igreja. E, irmão, Satanás ele inventou isso daí, para que você justamente caia nesse erro. E quando você abrir os seus olhos, você está onde? No inferno e não nos céus. Ele tem a sua maneira de trabalhar. Fiquemos em pé.